Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Hoje, gente, eu quero tentar falar aqui de uma maneira descomplicada sobre a atual forma de fazer dinheiro. É um tema bem recorrente aqui no canal. Alguns meses atrás eu publiquei um vídeo sobre isso, mas é um tema que não se esgota e, portanto, eu vou trazer aqui uma nova abordagem para tentar deixar mais claro essa pauta que, para mim, é uma das fundamentais no capitalismo. Dinheiro é aquilo que a gente passa a vida inteira correndo atrás, porque sem ele não conseguimos viver no capitalismo. É o meio de troca, é aquilo que utilizamos para adquirir tudo aquilo que necessitamos consumir. Se nós partimos de uma perspectiva histórica de um meio de troca, nós vamos parar lá na Idade da Pedra, é isso mesmo, lá no Paleolítico. Já existiam algumas coisas que serviam como instrumentos de trocas, conchas, ossos, peles. Andando um pouquinho mais para frente no tempo, nós vamos chegar aí a cereais, ao sal, a determinados temperos, até o aparecimento das moedas metálicas. Aí a gente tem que fazer a primeira distinção. Sistemas que envolviam trocas comerciais em menor ou maior grau não são sistemas capitalistas. Qualquer sistema é passível da existência de trocas entre os indivíduos. E a moeda, ou qualquer coisa que fizesse a função de meio de troca, aparece naturalmente como um facilitador naquilo que transforma os dois desiguais em iguais. Portanto, se nós formos analisarmos dentro de uma perspectiva macroeconômica, a moeda surge como algo exógeno aos modelos econômicos. Tá, mas o que nos interessa aqui é a moeda no capitalismo. O capitalismo é um sistema que depende da existência do Estado para garantir a propriedade privada, para impor um monopólio do uso da força e um monopólio jurídico. Também é função do Estado moderno forçar o uso da própria moeda. Portanto, hoje a moeda é algo endógeno ao modelo econômico. E essa é uma questão fundamental para que a gente consiga compreender como que a moeda funciona hoje na nossa economia. Quando o capitalismo estava por se estabelecer, ainda na época do mercantilismo, houve um grande aumento da demanda por moeda. Esta demanda se justificava com a rápida expansão do comércio internacional. As moedas até então eram moedas derivadas de moedas metálicas, onde as cédulas representavam um valor X de moedas metálicas que estavam depositadas no banco emissor daquele papel moeda. Vejam bem, neste momento, a moeda ainda não é uma criatura do Estado, embora também fosse. Mas não necessariamente, muitas moedas privadas surgem neste momento. É neste momento que os bancos ganham importância, inicialmente como reservas de custódia, mas posteriormente como financiadores da expansão do crédito, já inovando com o sistema do multiplicador dos depósitos, que basicamente funciona da seguinte maneira, e funciona assim até hoje. Aquele valor que você deposita no banco é o valor que o banco tem para emprestar para um outro correntista, imaginando que todos os correntistas não virão ao mesmo tempo sacar o seu dinheiro dos seus depósitos. Sendo assim, o banco cobra juros no dinheiro seu que ele emprestou para uma outra pessoa e assim consegue o próprio capital. É um sistema arriscado, porém que funciona desde sempre no capitalismo, aliás, desde antes do capitalismo. Pois bem, a especialização do mercantilismo é o capitalismo. E aí se percebeu que a moeda, ou seja, o dinheiro, o instrumento de troca, é a peça fundamental para que toda a roda do capitalismo funcione. Ou seja, este instrumento de troca não pode ser simplesmente qualquer coisa. Este instrumento tem que ter valor. E o valor no capitalismo é produzido na dinâmica do setor de transformação, da indústria de transformação. Dito isso, o capitalismo precisou de cada vez mais dinheiro para financiar o seu próprio crescimento. Um dinheiro que a princípio era lastreado em ouro acabou ficando escasso. A quantidade de ouro total nessa altura da história do capitalismo, ela era mais ou menos estável de um ano para o outro. E a demanda por meio de troca era crescente. É nesse sentido, então, que começa o sistema de moedas endógenas, de moedas dívida, que é o sistema que temos até hoje. Esse sistema começou a ser introduzido
no início do século XX. Porém, só se estabeleceu por completo em 1971, quando o dólar deixou de adotar uma memória ouro. Naquele momento, mesmo que as outras moedas já não fossem mais lastreadas em ouro, ao se relacionarem com o dólar no mercado internacional, e o dólar sendo atrelado a uma medida de ouro, fazia com que todas as moedas tivessem uma espécie de memória do ouro. Porém, desde 1971, essa realidade não existe mais. E hoje em dia, os governos têm total liberdade para criar absolutamente do nada sua própria moeda. Alguns estados abriram mão dessa parte da sua soberania. Entretanto, o que demonstra os resultados econômicos das principais economias do mundo é que os países de moeda soberana conseguem ter maior desenvolvimento econômico, justamente porque conseguem fazer política monetária. Eu estou falando da moderna teoria monetária, aquilo que fica conhecido pela sigla em inglês MMT. A ideia basicamente que nós temos que entender é o seguinte: como o dinheiro ele é endógeno e não depende de nada a não ser da própria vontade do governo de criá-lo, nenhum país é capaz de ficar insolúvel na sua própria moeda. Ou seja, país de moeda soberana não quebra, pelo menos em tese. Mas a função é a seguinte: o modelo de moeda-dívida funciona a partir de um esquema montado que a gente chama de balanço do Banco Central, onde o ativo tem que ser igual ao passivo. Resumindo, o ativo é o que o Banco Central tem e o passivo é o que o Banco Central deve. Esse tipo de moeda que eu estou aqui descrevendo, ela é o passivo do Banco Central, ou seja, a moeda é aquilo que o Banco Central deve. O ativo do Banco Central é o quê? São títulos públicos, que são papéis que o Tesouro Nacional pode criar a partir da autorização de uma lei, moeda estrangeira e redescontos, que são dívidas que o Banco Central pode comprar dos bancos comerciais. Só que como que esse sistema funciona na prática? Na prática, o processo começa com a autorização legal para a criação do dinheiro. E aí nós já temos o primeiro ponto: o governo não se financia através dos impostos. Isso é fácil de entender quando a gente percebe que para cobrar impostos, primeiro tem que haver o dinheiro. Então, primeiro o governo tem que criar uma dívida para criar o dinheiro. Esse dinheiro entra em circulação para que então o governo possa cobrar impostos. Reparem, a dívida precede a arrecadação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é: para que servem os impostos então, se não para financiar o governo? Ora, os impostos servem para forçar a economia de determinado país a utilizar a moeda que o governo quer. Ele cobra impostos. Se você não pagar os seus impostos, você vai sofrer as sanções legais. Você pode perder a sua propriedade, você pode ser preso, você pode ser processado, você pode ser multado. Portanto, em território nacional, é o governo que escolhe qual moeda todo mundo vai utilizar através dos impostos. Porque recolhendo impostos só na moeda que ele quer, e os impostos sendo obrigatórios, ele força a economia a utilizar essa moeda. Tá ok, mas voltemos lá para a criação da moeda. Então, o governo, através de uma lei, autoriza o Tesouro a criar dinheiro nas suas contas nos bancos comerciais. Então o governo gasta como? Pagando salários, fazendo obras públicas, pagando fornecedores. Todo esse pessoal, quando vai receber do governo, recebe através de um banco comercial. Para que essas pessoas recebam, é criado este valor nas contas do governo no banco comercial. Ao criar este valor nas contas do governo no banco comercial, ou seja, esta dívida que o governo tem, já que ele tem que pagar estas pessoas, o Tesouro emite títulos públicos de igual valor, que são o ativo do Banco Central. Esses títulos têm taxa de juros pré-definida, têm prazo pré-definido. Esses papéis, então, entram no mercado. Como que eles entram no mercado? Através dos bancos chamados dealers, que o próprio governo escolhe, que são os bancos onde o governo possui contas, os bancos comerciais aonde o governo paga as suas contas. Esses dealers podem vender os títulos do governo. Ora,
Quando esses bancos vendem esses títulos, eles compram esses títulos do Banco Central. Se esses títulos são ativos do Banco Central que existem para que existam o passivo do Banco Central, o dinheiro que o governo criou, o Banco Central tem que substituir este ativo por outra coisa. Neste caso, os bancos comerciais trocam esses papéis por moeda estrangeira ou por redescontos, que também são títulos, mas são títulos de dívidas de agentes econômicos com os bancos. Ou seja, o Banco Central também compra dívidas dos bancos comerciais. O governo também pode vender esses títulos diretamente para as pessoas. Nesse caso, ele faz isso por intermédio dos bancos, os dealers. Como o governo não pode colocar sua própria moeda como seus ativos, os bancos que fazem essa transação pagam esses títulos para o governo em dólar, que eles conseguem no mercado de câmbio. Quando esses títulos vencem, estando eles em poder do Banco Central, já que o Banco Central não vende todos os títulos, ou estando eles no poder do público, o governo deve resgatar esses títulos, ou rolar essa dívida. Quando o governo resgata esses títulos, ele elimina parte do dinheiro que ele criou, parte equivalente aos títulos que ele está pagando. Ou seja, é como se na prática ele retirasse dinheiro da economia. E como que ele faz isso? Com o dinheiro que ele cria a partir da criação de novos títulos. A mesma coisa acontece com os impostos. Quando as pessoas na economia pagam impostos, esse dinheiro dos impostos não volta para a economia. O governo elimina títulos de curto prazo que estão em seu próprio poder, no poder do Banco Central, e reduz a liquidez. Portanto, quando o governo tem um superávit, ele está tirando liquidez do mercado. Quando um governo tem um déficit, ele está colocando liquidez no mercado. Sem o dinheiro do governo, não existe o dinheiro dos bancos. O dinheiro que circula na economia é o dinheiro dos bancos. O dinheiro do governo é apenas crédito nas contas do governo nos bancos. E a partir deste crédito inicial é que os pagamentos podem ser realizados. Com os pagamentos realizados, os bancos podem emprestar dinheiro através do multiplicador dos depósitos e financiar o desenvolvimento. E aí chegamos no ponto interessante do que eu quero falar aqui. O déficit não é necessariamente ruim. Não há problema nenhum num déficit, se a economia estiver crescendo, se o produto estiver crescendo. Só que aí nós temos que lembrar que o produto é um fluxo sendo observado dentro de determinado período. Se esse fluxo observado dentro de determinado período cresceu, é sinal de que essa economia demandou mais meios de pagamento. Então o déficit não é problema algum. O problema é você ter déficit e não ter crescimento. Aí é sinal que está havendo vazamento. O que é isso? Você está mandando dinheiro para outro lugar do planeta, já que nós estamos falando de modelos de economia aberta. Então, em tese, o governo pode produzir à vontade o dinheiro que quiser. Qual é o risco? O risco é a inflação. Mas não porque o excesso de liquidez provoca inflação. Raramente o excesso de liquidez provoca inflação. A questão é o saldo da balança comercial. Se esse déficit induzir o crescimento da indústria interna, a dependência externa diminui, o país exporta bastante, importa menos, o saldo da balança comercial é equilibrado e o preço da moeda é estável. A questão é quando esse déficit não desenvolve o setor de transformação na economia, o que faz com que a demanda por produtos de alta complexidade seja atendida por importados, o que faz com que os ganhos de renda dos trabalhadores sejam convertidos em poupança externa. E aí, para concluir, outro ponto fundamental para entender a teoria monetária. Somente o setor de transformação transfere os ganhos de escala, os ganhos de produtividade para os salários. Justamente porque são setores de ganhos crescentes de escala, setores oligopolizados, de concorrência imperfeita. Nos setores antigos da economia, commodities, alimentos, nestes setores temos concorrência perfeita, onde os ganhos de produtividade são transferidos para o preço, ou seja, há uma redução do preço e não um aumento dos salários. Nesse sentido, não se desenvolve uma economia forte no setor de transformação, não se aumenta a classe média e a renda média do trabalhador, se estabelece uma pressão depreciativa sobre a moeda, portanto inflacionária,
E dependendo do grau de desenvolvimento da economia que nós estivermos falando, pode-se ainda cair no problema da superinflação, quando alguns setores já são setores de markup, ou seja, setores industrializados que trabalham com preços baseados em margem, e também setores de concorrência perfeita, setores competitivos. Nesses casos, pode haver indexação e, portanto, uma alta inflação. Nas economias menos desenvolvidas, ou seja, com presença insignificante do setor de transformação, não teremos inflação, mas não teremos desenvolvimento, enquanto que os ganhos de escala, os retornos crescentes, vão ser transferidos para os salários com o aumento da produtividade somente nas economias de alta participação no PIB do setor de transformação. Portanto, minha gente, a decisão sobre criar ou não dinheiro é meramente política e tem a ver com o design, com aquilo que se imagina, com a arquitetura de país, com o projeto de país que se tem para o longo prazo. E o Brasil está inserido numa lógica global, onde desde sempre o capitalismo se estruturou através de áreas de influência. E o Brasil como área de influência do capitalismo norte-americano. Sendo assim, o nosso papel na geopolítica internacional é um papel de capitalismo dependente. Por isso, esse interesse em manter a nossa economia atrelada a produtos de setores competitivos, que é aquilo que até hoje o Brasil fez, e que dos anos 90 para cá vem se especializando, perdendo complexidade econômica. O que, passado o boom das commodities, vem aumentando a desigualdade social. Tá ok, galera? Mais um vídeo tentando explicar um pouquinho sobre moeda. Tema que é recorrente aqui no canal. Quem gostou, curte, compartilha. Se você é novo, se inscreva aqui no Saia da Matrix. Se você quer e pode, seja um dos nossos mecenas colaborando lá no nosso Apoia-se. Falou, valeu e até a próxima!